Olá pessoal, tudo bem? Estou disponibilizando agora um vídeo a respeito da nossa primeira unidade de aprendizagem, que é referente a cargas elétricas e lei de Coulomb. Então, basicamente, o que consta nessa primeira unidade? Nós vamos abordar as questões teóricas referentes à carga elétrica. Então, o que seria essa carga elétrica? Então, no ambiente que nós estamos inseridos, estão disponíveis várias cargas elétricas e elas podem ser calculadas. Isso vem através das reações atômicas, as questões dos prótons, dos elétrons, a questão de ceder, de receber uma determinada quantidade de energia. Então, essa lei de Coulomb, basicamente, tem a característica de uma força elétrica. Então, quando a gente fala da física 1, a gente está falando de força. Então, a força a gente consegue o quê? Exercer. Exemplo, eu empurrando uma mesa, eu segurando um livro, eu empurrando uma outra pessoa. Então, isso é uma força mecânica que a gente está realizando. Agora, aqui na disciplina de Física 3, como é que a gente vai constatar essa força? Essa força vai se dar através da força eletrostática. E como é que eu vou caracterizar ela? Através de cargas elétricas. Então, essas cargas elétricas elas podem ser através de atração e repulsão. Então, exemplo, quando a gente atrita um papel ao outro, então basicamente eles estão ficando eletrizados e vai ter o quê? Uma atração entre eles. Então isso se dá uma força eletrostática. Então, por exemplo, se eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, consequentemente está tendo o quê? Uma atração entre elas. Entretanto, se eu tenho cargas elétricas de mesma intensidade, ou seja, positiva com positiva ou negativa com negativa, então eles vão ter o quê? Uma repulsão. Então, a atração ou repulsão entre duas ou mais cargas, a gente denomina ela de força eletrostática. Então, eletrostática, basicamente, a gente está tratando dessas cargas do ponto de vista que é estático. Então, a gente vai designar ela através da lei de Coulomb. Então, essa lei de Coulomb, ela expressa o quê? O que ela expressa, basicamente? Então, a união entre essas duas cargas, que a gente vai ter uma distância entre elas e vai ter uma formulação matemática voltada para elas. Como é que é representada? A força é igual a K, onde esse K é uma constante, que a gente vai denominar através do sistema SI, que equivale a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado, em relação à carga ao quadrado, que a carga a gente tem uma grandeza física determinada por Coulomb. Então, por exemplo, minha carga, isso é determinado através de nanopartículas. Então, tudo vai ser valores pequenos. Exemplo, uma carga de 2 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 6 vai ser micro. Minha carga é 2 vezes 10 a menos 9. Então, 2 vezes o que? Nano Coulomb. Então, quando a gente trata dessas cargas, são dimensões pequenas. E a gente consegue expressar ela através de Coulomb. E a força, basicamente, é designada K, onde que eu mencionei que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga 1 multiplicado pela carga 2, dividido por D ao quadrado, onde esse D representa o quê? A distância entre essas duas cargas. Então, assim, a gente consegue determinar a força eletrostática entre essas duas cargas. Então, isso expressa a nossa força eletrostática, que a gente vai ver por meio da lei de Coulomb. Então, espero vocês terem entendido basicamente o que vai tratar essa unidade de aprendizagem 1, voltada para interação entre essas cargas, que pode ser de atração ou repulsão, e a gente vai conseguir determinar a nossa força eletrostática. Lembrando que os corpos sofrem eletrizações. Essas eletrizações podem ser através de contato, uma ao lado da outra, onde que uma vai ceder e outra vai receber, e outra através de atrito. Por exemplo, eu tenho um bastão, eu vou atritar ele em uma determinada esfera, então eu vou estar passando as cargas elétricas do bastão para essa esfera. Então isso é determinada a nossa força eletrostática. Espero que vocês tenham compreendido. Estarei disponibilizando também na Mediateca alguns materiais a respeito dessa fundamentação teórica e também algumas listas de exercícios para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, podem entrar em contato comigo. Um forte abraço, pessoal!